Sejam bem-vindos, queridos irmãos, a mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje nós estudaremos a segunda parte do livro de Deuteronômio, no capítulo 6, dos versículos 20 ao 25. Abra sua Bíblia, Deuteronômio capítulo 6, versículos 20 ao 25. Diz assim a Palavra de Deus: Quando teu filho no futuro te perguntar, dizendo: que significam esses testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás aos seus filhos: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas, grandes e terríveis contra o Egito, e contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou, para nos levar e nos dar a terra que, sob juramento, prometeu a nossos pais. O Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida como tem feito até hoje. Será por nós justiça quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Convido você a manter a Bíblia aberta nesse texto, a buscar um caderno, uma caneta e fazer anotações deste estudo que nós faremos neste momento. Convido você também a aprofundar o seu estudo desse texto, lendo um texto anterior, um texto posterior e buscando outras aplicações daquilo que nós vamos falar, sobre aquilo que nós vamos conversar neste momento. E o tema desta segunda parte do nosso estudo é demonstrar a importância da obediência e dos estatutos divinos. Nesta segunda parte, nós gostaríamos de enfatizar o segundo aspecto da bendita herança que eu e vocês devemos deixar aos nossos filhos, devemos legar aos nossos filhos. Como nós já estudamos, Moisés, neste texto, estava prevendo um dia em que os filhos daquela geração, filhos que não viram as grandes maravilhas do Êxodo, pediriam aos seus pais razão do seu estilo de vida diferente, do estilo de vida diferente daquela nação e razão da esperança que eles sustentavam. O primeiro aspecto dessa herança bendita, ou dessa resposta que os pais deveriam dar, é o seguinte: trazer à memória os grandes feitos de Deus. O segundo, que estamos estudando neste estudo, é demonstrar a importância da obediência dos estatutos e juízos divinos. Queridos, Moisés apresenta 3 razões pelas quais os pais deveriam ensinar seus filhos sobre a importância dos mandamentos, estatutos e juízos divinos. A primeira razão, anotei aí, para o perpétuo bem daquela nação. Você encontra essa informação no versículo de número 24. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos estes estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem. Nós devemos, meus queridos, entender esta palavra bem em seus múltiplos sentidos. Eu gostaria de destacar 4 sentidos que esta palavra tem neste contexto. O primeiro bem está relacionado à paz e à tranquilidade nacional de Israel, uma paz territorial. Eles seriam cuidados pelo Senhor, eles teriam força e poder para resistir e derrotar os seus inimigos. Deus os colocaria como cabeça e não como cauda. Uma segunda razão deste bem, o bem relacionado à vida moral. Os mandamentos e os estatutos divinos se constituem, meus queridos, em leis que Deus estabeleceu para o bem-estar do seu povo. E é impossível ser feliz, é impossível ser bem-sucedido contrariando estas leis. Portanto, a palavra bem tem o significado de um bem moral. Quando se obedece à lei de Deus, se desfruta de paz, de felicidade. O terceiro sentido da palavra bem, bem relacionado à vida espiritual. Quando os mandamentos, estatutos e juízos de Deus são cumpridos, experimenta-se alegria, da sintonia e da harmonia com os propósitos de Deus.
Não existe nada melhor do que desfrutar desta intimidade com Deus. O quarto sentido da palavra bem é o bem relacionado à vida emocional, pois é impossível estabilidade emocional quando se vive na prática do pecado. Nas palavras do salmista Davi, no Salmo 32 e também no Salmo 51, agasalhar pecados não confessados e não abandonados é experimentar o envelhecimento dos ossos, é experimentar a sequidão deste dia. Uma segunda razão apresentada pelo salmista, pela qual os estatutos, mandamentos e juízos devem ser obedecidos, é porque eles guardariam aquele povo com vida. Observe o texto. Ainda no versículo 24. O Senhor nos ordenou, cumpríssemos todos estes estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem. Primeira razão. Segunda razão, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Meus queridos, além de proporcionar o bem em seus mais diversos sentidos àquele povo, a guarda dos mandamentos, estatutos e juízos proporcionaria àquele povo também sua sobrevivência. Observe a sobrevivência da nação de Israel, do povo de Israel. Tanto lá no Egito, quanto no deserto, quanto na terra prometida, só podem ser explicados pela ação miraculosa de Deus. Foram oprimidos, foram perseguidos, foram lançados de um lado para outro, foram escravizados e mesmo assim foram preservados enquanto povo e posteriormente enquanto nação. Podemos afirmar sem sombra de dúvida que nada explica a existência dessa nação senão o cuidado divino, que tem permitido que essa lâmpada ainda hoje não se apague no mundo. É certo que em determinados momentos, quando se afastam da aliança do Senhor, colhem os frutos amargos da sua desobediência, mas mesmo assim, o Senhor preserva um remanescente fiel. Mesmo assim, o Senhor não deixa que essa lâmpada se apague. Por quê? Porque os dons e a fidelidade de Deus são imutáveis. Uma terceira razão pela qual eles deveriam guardar os mandamentos, estatutos e juízos de Deus é porque Deus seria justiça para aquele povo. Observe no versículo 25. Será por nós justiça quando tivermos cuidado em cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Aqui também há diversos aspectos nesta palavra justiça. Primeiro aspecto, Deus seria a justiça daquele povo com base em sua promessa e com base em sua aliança. Fundamentado na fé daquele povo no Messias que viria, ele não imputaria àquele povo seus próprios pecados, antes ofereceria a eles uma oportunidade de expiação através do oferecimento de sacrifícios substitutivos. O segundo sentido da palavra justiça, Deus seria justiça para aquele povo, corrigindo e castigando aqueles povos que se levantassem contra os israelitas, punindo aqueles povos que se levantassem contra os israelitas. Conforme a promessa feita a Abraão, seriam abençoados os que abençoassem Israel, seriam amaldiçoados os que amaldiçoassem Israel. Meus queridos, concluindo deste segundo ponto, quais as lições que eu e vocês podemos tirar? Primeiro, nosso bem-estar físico, material, espiritual e emocional está indissociavelmente ligado à nossa obediência aos mandamentos, estatutos e juízos divinos. É impossível que eu e vocês sejamos bem-sucedidos contrariando as leis universais que Deus estabeleceu para o nosso bem-estar. Uma segunda lição, a obediência aos mandamentos, estatutos e juízos de Deus se constitui na maneira de sermos guardados com vida. Vida em seu sentido mais abrangente e pleno, vida moral, vida ética, vida emocional e vida espiritual. E uma terceira lição, Deus é quem nos justifica com base em sua aliança, com base em suas promessas. Já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Além disso, Deus é aquele que aplica a justiça em nossos relacionamentos sociais e pessoais neste mundo. Se formos nós ofendidos, se formos nós injustiçados, se o mal se levantar contra nós, a vingança pertencerá ao Senhor e Deus com certeza fará justiça. Concluindo esta série de 2 estudos, se você não assistiu o primeiro, convido você a assistir. Qual
a importância que você dá aos mandamentos, estatutos e juízos de Deus. Como os mandamentos, estatutos e juízos de Deus são considerados em seu contexto familiar, entre você e sua esposa, entre vocês pais e os seus filhos. Seus filhos já perguntaram um dia a razão da esperança que vocês sustentam? A razão da fé que vocês têm? A razão de um estilo de vida diferente que vocês vivem? Se eles não perguntaram ainda, será que eles estão observando esta diferença na sua existência? Essa diferença no seu agir, no seu proceder, no seu falar? Seus filhos conhecem a razão dessa esperança que você sustenta? Felizes são aqueles que amam e guardam a lei de Deus. Felizes são aqueles que têm prazer em seus mandamentos. Que Deus, através dessa palavra, abençoe o seu coração, em nome de Jesus. Amém.